É claro que depois de entender um pouco do básico do nosso equipamento, a gente quer começar a usar. Então, uma das primeiras coisas que vamos fazer é, obviamente, ter acesso à internet. E se eu não fiz esse acesso durante a configuração, já que uma parte da configuração inicial temos que colocar a senha e o acesso para uma conexão, teoricamente, Wi-Fi. Claro que através de adaptadores a gente também consegue colocar um cabo de rede, se for necessário. Mas, para todas as questões, temos aqui a nossa antena de Wi-Fi e podemos selecionar as redes disponíveis para fazer aqui a nossa conexão. E depois, obviamente, seria selecionar uma dessas redes e inserir aqui a senha. Ponto curioso que se eu tenho um outro equipamento Apple na mesma Wi-Fi, na mesma rede, eu posso muito provavelmente compartilhar essa password com o meu Wi-Fi do computador. Então, se eu acesso aqui qualquer rede e tenho já um iPhone, por exemplo, conectado nessa rede, ele vai me dar uma notificação, um aviso de que um outro equipamento próximo fez a tentativa de conexão àquela mesma rede. E se eu quero compartilhar essa senha com o computador, com o Mac no caso. Portanto, não preciso necessariamente reescrever a senha, e é uma das vantagens quando a gente tem um ecossistema de produtos. Não é? Então, se eu tenho um iPhone, iPad, Mac, dois desses três, quando eu conecto o segundo, o primeiro já me avisa da possibilidade de partilhar essa password, essa senha. Muito bem, uma vez conectados, vamos aqui ao nosso Safari, que se eu tenho o dock padrão, vai ser o terceiro ícone do dock da parte inferior. O meu já está aberto, está o pontinho preto aqui, vamos fazer aqui uma ampliação, não é? O aplicativo está aberto, mas não tenho nenhuma janela. Vou fazer um clique para abrir aqui uma janela nova e eu posso fazer toda a minha navegação normalmente através deste browser. Então, se eu precisar entrar no YouTube, por exemplo, escrevo aqui na parte de cima, dou Enter. Como é a primeira vez, posso aqui fazer a minha configuração de cookies, não é? Aqueles arquivos que ficam registrando toda a minha navegação. Então eu prefiro, por enquanto, recusar. Mas, de qualquer maneira, pode ser interessante porque quando um site detecta determinados conteúdos que a gente gosta, ele começa a sugerir tudo relacionado àquele tipo de conteúdo. Então, se eu gosto de Fórmula 1, se eu gosto de futebol, se eu gosto de artes, filmes, pelo menos que as propagandas e sugestões sejam em cima daquele conteúdo que eu gosto, né? Porque não faz sentido. Então eu digo que eu não quero nenhum arquivo rastreando a minha navegação e começo a receber propaganda de coisas que não tem nada a ver com o que eu gosto. A propaganda vai ser inevitável. Esses sistemas são gratuitos e eles precisam de ganhar dinheiro de alguma maneira, não é? Portanto, normal que existam anúncios, mas pelo menos que os anúncios sejam conforme os nossos gostos. De qualquer maneira, uma vez que tenhamos uma conta Google e fazemos o login no YouTube, ele inevitavelmente vai sugerir coisas que já vimos antes. Bom, de qualquer forma, esse seria um dos sites, qualquer um, é só fazer um clique aqui na parte superior e escrever o endereço, não é? De qualquer maneira, existem pessoas que, por mais que o Safari seja um navegador muito seguro, tenha bloqueio de rastreadores, não é? Eu depois tenho aqui outros ajustes que posso selecionar, mas é interessante como temos diversas opções aqui no Safari que o deixam muito completo. Ainda assim, existem pessoas que não gostam. Eu, às vezes, sinto falta também da barra de favoritos aqui na parte superior, então eu posso fazer um clique aqui nessa barra lateral para ver a minha lista de favoritos, ou um histórico, enfim, qualquer coisa, não é?
E claro que posso continuar usando os atalhos de teclado para nova janela, então Command N, que agora vocês podem ver aqui neste canto inferior esquerdo os atalhos de teclado para saberem quais atalhos eu estou utilizando. Abro uma nova janela, ou poderia vir aqui arquivo, nova janela, mas também poderia usar Command T para fazer uma nova aba, uma nova tab dentro da mesma janela. Tem pessoas que preferem navegar assim, né? Eu acabo gostando mais de novas janelas, por quê? Porque aí depois eu faço 3 dedos ou 4 dedos para cima, eu vejo todas as janelas, ou 4 dedos para baixo e vejo todas as janelas do meu browser, do Safari. Quando uso outros navegadores, Chrome, Opera ou Firefox, aí a coisa já fica um pouco diferente. Por costume, eu uso muito mais tabs do que janelas, não é? E aí já tem que ser uma coisa de fazer cliques, ou, para quem não sabe os atalhos de teclado, vamos abrir aqui a página da Apple, Command T para nova tab, vamos abrir aqui o Yahoo, 200 anos que não abri o Yahoo, Command Tab e, não sei, uma janela do Google, com isso daí, Wikipedia. E se eu quero usar um atalho de teclado para voltar ou para avançar, eu vou usar para voltar Ctrl Shift Tab, então volto, e Ctrl Tab para avançar. Então, no Windows seria a mesma coisa. Quando eu quero mudar de programas aqui, eu faço Command Tab, aquela tecla que está ao lado da letra Q, né? Mas aqui eu faço Ctrl Tab e avanço. Só que agora eu estou no Finder, então isso é muito importante. Foi interessante ter acontecido isso. Estou no Finder, não estou no Safari. Então, Command Tab para mudar para o Safari, agora sim. Ctrl Tab e avanço. Ctrl Shift Tab, retrocedo, vou para trás. Então assim, faço a mudança de abas rapidamente no browser ou dentro de qualquer janela que trabalhe com abas. E é o que eu costumo fazer quando utilizo o Chrome. Então, falar em Chrome, vamos instalar o Chrome. Google Chrome, poderia escrever só Chrome mesmo, não é? E temos aqui navegador Google Chrome. Pum, um clique. Então muitas pessoas preferem porque tem integração com o Google e todas as contas do Google Gmail ficam já sincronizadas para todos os serviços e o Chrome é um deles, né? Então aqui onde diz transferir ou download ou descarregar, o que seja, né? Permitir downloads, permitir, e esse download cai aqui na minha pasta de downloads, que está no meu dock ao lado do lixo, ou da lixeira, ou trash, né? Ou bin, recycle bin, são vários nomes históricos aí desse compartimento, não é? E vamos esperar um pouco aqui. Essa seta é a indicação do que eu estou trazendo para o meu Mac, não é? Com o tempo restante e tudo mais. Esse app aqui é o que eu instalei para poder mostrar as teclas de atalho agora e os cliques, né? Quando faço um clique, o mouse indica, a seta indica. Então, 2 cliques, só o direito aqui não vai aparecer o menu, mas ele mostra como se fosse um só. E os atalhos no canto inferior esquerdo aqui, para orientar melhor durante as nossas sessões. Pronto, o Chrome já está no meu Mac, na pasta de Downloads, mas em vez de abrir o Finder, eu vou direto aqui nessa pilha de documentos. Também posso abrir no Finder se quiser, mas não, vou abrir aqui diretamente, um clique. E tem esse desenho de disco porque DMG é o resumo, né, uma abreviação de Disk Image, imagem de disco. O que seria isso? É uma das formas que tínhamos nesse sistema para, como é que se diz? Para comprimir arquivos, vários ficheiros, vários dados, várias pastas
numa única coisa. Fica mais fácil de enviar de um lado para o outro, fazer um pacote, um package, que também é uma outra forma no Mac que vemos, PKG, empacotar todos esses dados dentro de um único dado. Aqui, Google Chrome.diskimage.dmg. Quando eu abro, ele abre como uma pasta e uma janela e um disco. Então, eu tenho um disco virtual aqui no meu desktop, na minha secretária, na minha mesa, com um ícone e tudo. Posso mover. E a minha orientação de instalação, isso vocês vão usar para muitos softwares instalados no Mac, é simplesmente pegar o app e arrastar para a pasta Applications, aplicativos, aplicações. Vamos lá. Então venho aqui, fiz um clique muito demorado, vou fazer um clique mais leve, solto e ele faz a cópia. Quando eu for à minha pasta agora, 2 cliques aqui, Google Chrome, e pronto, já tenho o Chrome. Como eu pedi que ele mostrasse as extensões dos dados, está mostrando aqui .app. No Mac não é muito necessário, mas para quem vem do Windows ou até por questões de segurança, às vezes é interessante entender quais são as extensões, então vamos deixar por enquanto, mas a qualquer momento podemos tirar. Google Chrome.app é um app baixado da internet. Então sim, trouxemos da internet, é seguro, vamos abrir. O app já está aqui saltando e pronto, já estamos no Chrome. Agora não vou fazer login nenhum. Qual o mecanismo de pesquisa? Bom, se eu estou no Chrome eu vou usar mesmo o Google, mas temos várias opções aqui interessantes, não é? E poderiam ser mais interessantes até do que o próprio Google, mas vamos ficar no padrão mesmo. Depois qualquer coisa. Ativar o recurso de privacidade, vamos ativar. Não sei se para Google funciona muito bem. E depois entendi, pronto, esse é o Chrome de toda a vida, com os tabs na parte superior, que todos conhecemos. E aqui, Ctrl Shift Tab para voltar, Ctrl Tab para avançar. Vocês podem ver aqui na parte de cima, vamos colocar aqui Apple. E recusar os cookies também. Aqui colocamos, não sei, Wikipedia também. E nesse primeiro, não sei, não tinha pensado aqui em nada. Vamos colocar a Apple outra vez. E dentro da web da Apple, entramos aqui no Apple Watch. Pronto. Para termos 3 tabs diferentes. Então, Ctrl Tab. Avançamos aqui nas abas, Ctrl Shift Tab, voltamos. Se eu ponho 3 dedos para cima, mostro tudo. 3, 4 dedos para baixo, só a janela do Chrome. Só tem uma janela, 3 tabs, uma janela. Então, quando eu faço o Mission Control ou Exposé, como vocês queiram chamar, a amostra de janelas, no Chrome eu só vejo a janela, não vejo as tabs. Por isso que no Safari eu costumo fazer diferente. Eu trabalho mais com janelas do que com essas tabs, que no X podem ser fechadas também, não é? Então, bem prático. Aqui é a mesma coisa, né? Eu clico no X e fecho a minha tab. Muito bem, já adicionou coisas aqui sem eu pedir muito, mas vamos fechar aqui essas notificações que aparecem do lado direito do meu desktop. Ótimo, então assim faço a instalação da grande maioria dos programas no Mac. Trazê-los da internet, então faço o download. Normalmente vem para a pasta downloads de forma automática. Todos esses browsers estão configurados para isso. E se não estiverem, sempre podemos configurar. Então, mais uma vez, menu do programa, ajuste de definições, preferências, settings, o que seja. Então, sempre menu com o nome do programa. E a opção costuma estar aqui, não é? E onde é que fica aqui? Downloads, do lado esquerdo, um pouco mais embaixo. Downloads, para onde vão? Vão para o Downloads. Posso alterar também, mas normalmente vem aqui para a pasta padrão. Há uns 10 anos atrás não era assim, ia tudo para o desktop. E depois era necessário fazer modificação. Agora não, agora eles já aprenderam
já configuram o Chrome para fazer do jeito certinho. Vem para a pasta Downloads ou Descargas, se for português de Portugal, e tá tudo feito. Muito bem. Então, normalmente fazemos isso. Chega aqui, ops, não era no lixo, era nesse. E quando eu abro a minha pasta, que poderia ser um zip também, mas aqui é uma imagem de disco, tá aqui a imagem de disco e pede para arrastar o app para a pasta de aplicações, aplicativos, applications. Simplesmente isso. Instalação muito fácil. E quando eu termino, posso vir aqui com 2 dedos e ejetar. É um disco virtual, mas ainda assim é um disco. A pasta desaparece. A imagem de disco está aqui, eu vou arrastar para o meu lixo, porque não vou precisar mais. E uma vez terminado, vamos esvaziar o lixo. Fazer um zoom aqui. 2 dedos. Esvaziar lixo. Certeza? Sim. E pronto. O lixo já está vazio. App instalada. Tudo certo. Posso entrar na internet com Chrome, com Safari, com Opera, com Firefox, com Brave, com DuckDuckGo, qualquer navegador que esteja disponível para o macOS.